Oi, gente, aqui é a Tanise Santos. Hoje, esse é o sexto vídeo dos 50 dias para estar pronta. Hoje o tema é um pouco polêmico, né, que é sobre o ensino remoto e a fusão dos dois anos letivos, né, de 2020 e 2021. Mas antes eu queria pedir desculpa por não ter gravado o vídeo ontem, mas eu tive dois problemas, né? Um foi que eu logo de manhã arrebentei com meu dedo num alfinete. Eu tô fazendo umas costurinhas, né, de hobby, mas pra distrair a cabeça, né? É bom você ter uma coisa que te agrada e você fazer isso. Mas aí na hora que eu fui mexer com os alfinetes, eu me espetei no susto, puxei o dedo aí, o alfinete saiu rasgando meu dedo, né? Aí isso foi logo a primeira coisa da manhã, então passei o dia inteiro sem conseguir fazer praticamente nada. Porque antes disso eu não tive como fazer nada, né? Acordei, fui pegar o material de costura para deixar na mesa, para deixar organizado. Já me machuquei. Então, depois disso, não consegui fazer quase nada. Além disso, o meu marido, ele passou a madrugada inteira sem conseguir dormir por causa de uma dor de cabeça muito forte, que a gente já está investigando. Mas ele passou o dia inteiro mal também, então eu não consegui fazer nada. Não tinha como ter a ajuda dele. Na verdade, eu é que tive que ajudar ele, né? Então, ontem foi um dia que eu não consegui fazer praticamente nada. Mas voltando ao tema, né? Eu vou deixar bem claro que aqui é a minha opinião, né? Eu vou lançar algumas informações que é de conhecimento geral e algumas coisas baseadas no meu ponto de vista, que é de uma pessoa que estudou a vida inteira em escola pública e que deu aula tanto em escola da rede pública quanto da rede privada, escola grande, escola pequena, escola em que era acolhida pela comunidade, escola que não era acolhida pela comunidade, né? Diferentes tipos de alunos, diferentes diretores, diferentes metodologias. Então, eu vou dar para vocês o ponto de vista de uma professora com uma certa variedade, né, nas experiências. Não tenho 30, 40 anos de carreira, mas eu tive acesso, né, a variados ambientes de sala de aula e passei a minha vida inteira estudando em escola pública, em escolas diferentes também. Então, acabo que tenho esse ponto de vista para dar para vocês. De novo, eu estou dando aqui a minha opinião e eu acho que é muito rico quando a gente consegue ouvir a opinião do outro a partir do ponto de vista do outro. A gente consegue ter uma discussão muito mais rica, né? Quando a gente observa de vários pontos de vista, quando a gente consegue ouvir opiniões diferentes, né? Acho que a gente acaba tendo um discurso mais rico, né? E a minha opinião é tão importante quanto a sua, quanto a de outras pessoas, né? Você pode deixar sua opinião depois, se você quiser. Eu acho que é extremamente importante a gente ter esse acesso a opiniões diferentes. Isso é muito enriquecedor, né? Porque a gente ficar naquela bolha de só a nossa opinião, né? Só se juntar com pessoas que têm uma opinião igual à nossa. Não, sai da bolha, né? Isso é importante. Então, eu vou falar sobre algumas coisas necessárias, assim. Por exemplo, BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, ela era para entrar em vigor esse ano. A ideia é você unificar o currículo do Brasil. Não unificar perfeitamente, todo mundo ver exatamente a mesma coisa, mas a base ser a mesma, né? Do Brasil inteiro. Não importa se você vive numa comunidade indígena, vive numa comunidade quilombola, se você vive no centro da cidade, se você vive no campo, não importa se você vive no sul, se você vive no norte, se você vive no centro-oeste, no sudeste, não interessa. A ideia é você ter os alunos do Brasil inteiro aprendendo a mesma coisa, né? Fechou o ano, todo mundo aprendeu a mesma coisa. Isso eu acho que é bem legal. Eu acho que é uma tentativa de tentar igualar a educação, né? Aí tem a CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, que aprovou, né, essa proposta de ensino remoto até o final de 2021 e a fusão, né, a junção dos dois conteúdos, tanto de 2020 quanto de 2021, fazer 2 anos em um só. Isso ainda precisa ser aprovado pelo MEC, que é o Ministério da Educação, mas
eu tô aqui para expor minha opinião com relação a isso. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar são duas coisas, na verdade, que me deixaram muito revoltadas, que mostra que o nosso problema não é o coronavírus, nosso problema não é o Covid-19, nosso problema é político, é ideológico e é bem complexo. E para tratar exige uma força muito grande contra a maré. Então, a primeira coisa que me deixou muito revoltada foi que quando eu tive acesso aos dois tipos de livro, né, porque eu dei aula na rede pública e na rede privada, eu percebi que os livros do ensino público da rede privada, que são livros que são aprovados e distribuídos pelo MEC, são diferentes. O conteúdo para o aluno da rede pública é reduzido, né? O livro ele tem uma redução no seu conteúdo, um monte de coisa é tirada dali. E isso é feito há anos. E eu acho isso um absurdo. Por quê? Na minha época, eu só tinha acesso ao ensino, né, ao conhecimento, através do livro didático do professor e eu tinha biblioteca para né, pesquisar. Mas, basicamente, na biblioteca eu encontraria livros didáticos também. E o que acontece? O aluno, o principal, né, a principal fonte de conhecimento era o livro didático, tá? E aí, se esse conteúdo não está no livro didático, o aluno nem sabe que existe. Ou seja, foi tirado dele o direito a esse acesso a esse conteúdo. Hoje em dia a gente tem a internet, né, que é um universo riquíssimo que a gente pode aprender de diversas formas, de diversas maneiras. Né? A gente tem acesso a diversos conteúdos, né, seja através de blog, através de jogos, através de vídeos. A gente tem um universo muito cheio de informações e conhecimento que a gente pode acessar na internet para aprender, fora o livro didático. Porém, o aluno da rede privada geralmente é um aluno de renda mais alta e é um aluno que tem acesso a isso. Se ele não tem acesso à internet em casa, ele tem acesso ao laboratório da escola, ao laboratório de informática da escola, que geralmente é muito bom. Então, esse aluno da escola privada, ele geralmente tem um acesso muito bom à internet. Então, se ele não conseguiu aprender através do livro ou através do professor, ele consegue aprender através da internet. Já o aluno da rede pública, geralmente ele é de renda baixa e muitos não têm acesso à internet. Não da maneira como um aluno de escola pública tem, de escola privada tem, né? Geralmente eles têm plano no celular que deixa eles usarem o WhatsApp, o Facebook, mas a internet, né, o Google, por exemplo, para pesquisar alguma coisa já é controlado, já é, né, mais restrito. Então eles não têm esse acesso tão livre assim. A internet às vezes não é banda larga, né? Não tem acesso tão liberado assim, tão livre ao conhecimento pela internet. O laboratório que teria na escola, geralmente, não é um laboratório dos melhores, e aí eu vou entrar na segunda situação que eu quero dizer. Então, eu acho que o MEC distribuir livros com menos conteúdo do que o da rede privada, eu acho isso um absurdo, porque você está impedindo que o aluno tenha acesso àquele conteúdo. Não significa que todos os alunos vão pegar o livro, ler todo e se, né, sei lá, se aprofundar em cada tópico de todos os livros. Isso não vai acontecer, eu sei que não. Mas assim, aqueles alunos que são esforçados, eles vão pelo menos saber que aquele conteúdo existe. E quando eles estiverem estudando para a prova, que é quando eles pegam o livro para estudar, eles vão se deparar com aquele conteúdo. E eles vão ter a chance de aprender aquele conteúdo naquele momento em que eles pararam para estudar para a prova. Eles vão ter a chance de aprender aquele conteúdo. Agora, se aquele conteúdo não está no livro, eles não têm essa chance. Então, eu fiquei muito brava quando eu vi isso. Fiquei revoltada de ver que o mesmo livro, do mesmo autor, da mesma editora, é diferente para a escola particular da escola pública. Me deixa muito chateada. E outra coisa é a situação
do laboratório de informática. Né? Alguns anos atrás foi distribuído alguns notebooks para os alunos. Eu acho que não precisa disso. Notebook é alguma coisa cara, mas assim, se teve recurso no passado, eu acredito que esse recurso poderia ser usado para melhorar o laboratório de informática, né, computadores de maior qualidade. É, eu acho que pagar um monitor para estar ali durante um ano equivale a você ter alguns computadores, né? Alguns notebooks, então você não precisa distribuir um notebook para cada um. Você pode super equipar um laboratório e pagar um monitor para ficar lá e vai sair mais ou menos o mesmo custo. Mas eu não vou dizer o nome da escola, nem no privado, não adianta me perguntar. Mas eu vivenciei uma situação que eu fiquei muito chateada, que era o seguinte. Eu cheguei numa escola e essa escola tinha um laboratório de informática, tinha computadores, mas os computadores não estavam funcionando. Entrou um funcionário novo na escola. Ele consertou o máximo de computadores que ele conseguiu. Então, alguns computadores começaram a funcionar. Então, o básico a gente conseguia fazer. Algumas atividades diferenciadas ou até algumas ferramentas. Eu sou da matemática, então a parte de geometria, né, que seria muito bem trabalhada com alguns softwares que a gente tem disponíveis hoje no mercado. Seria excelente, seria maravilhoso usar aquele laboratório para enriquecer mais as aulas, né? E aconteceu que, depois dos computadores estarem funcionando, a gente tem aquele espaço para poder usar, encheram a sala com móveis e materiais do patrimônio da escola que não poderiam ser descartados. Esse material poderia ser guardado em qualquer lugar da escola, mas ele foi guardado na sala de informática. Eu fiquei muito chateada com isso, porque assim, seria tão enriquecedor se a gente pudesse usar aquele laboratório, os computadores voltaram a funcionar. O funcionário, né, que entrou novo, ele consertou e gastou tempo consertando aquilo para benefício dos alunos e a gente não pôde usar porque encheram a sala com móveis que não estavam bons, móveis que não serviam para nada, só para entulhar e que não poderiam ser descartados porque tem todo um protocolo. E situações parecidas acontecem em várias escolas públicas do mundo. Nas privadas isso não acontece. Eles não permitem que isso aconteça, porque a prioridade é o aprendizado do aluno. Enfim, outra coisa que eu queria falar é o seguinte: quando a gente começou a quarentena, o que foi falado pra gente? Que era necessário o isolamento, ele era necessário. Por quê? Porque tinha aquela curva, aquele gráfico, não sei se vocês se lembram, que teria o pico, né, da doença. E se a gente chegasse naquele pico, no jeito que a gente estava, a gente não ia ter suporte do sistema de saúde para atender todos os pacientes, principalmente os pacientes graves. A gente não teria leito suficiente para atender todo mundo. Então, foi explicado pra gente que era necessário o isolamento para poder achatar essa curva e aí a gente conseguia atender essas pessoas que ficassem doentes. Beleza. Só que os alunos de baixa renda não fizeram esse isolamento. Vou te explicar. Eles não estavam indo para a escola, mas na sua grande maioria, vai ter exceções, claro, mas na sua grande maioria, os alunos de baixa renda estudam em escolas perto de casa. Na sua grande maioria, os alunos de baixa renda moram em casas muito apertadas com muitas pessoas e não conseguem ficar em casa o dia inteiro, todos os dias. E por uma questão de saúde mental, eles saem de casa, respiram um ar e encontram seus amigos lá. Então, aqueles alunos que eles não estão vendo na escola porque não estão tendo aula, eles estão tendo contato todos os dias na rua, sem máscara, sem álcool gel, sem sabão. Lá brincando ali, vai lavar lá o sabão quando for entrar em casa de novo. Na rua, tá brincando, tá conversando, batendo papo, fazendo tudo normal, não tem isolamento. Tá? Tem férias estendidas. Isolamento não tem. Para alunos de baixa renda, dessas comunidades mais pobres, eles não fizeram isolamento, tá? Eles continuaram convivendo entre si. E com bastante agrupamento. Vou te dizer isso. Então, para esses alunos de baixa renda, o isolamento, né,
A suspensão das aulas não fez a menor diferença com relação a evitar a exposição a vírus, a nada. Não fez diferença. Fez diferença para os alunos que são da rede privada, porque esses alunos, sim, eles geralmente moram em casas mais afastadas ou moram em apartamentos. Eles têm como assistir Netflix todos os dias, eles têm como baixar jogos e jogar o dia inteiro, eles têm como assistir várias coisas o dia inteiro, eles têm internet banda larga super rápida e dá para eles fazerem mil coisas. Então, os alunos de uma renda mais alta, eles têm os recursos necessários para ficar dentro de casa, isolados, sem pirar. Tem como fazer compra online. Já os alunos de baixa renda não têm isso, não têm esses recursos para ficar em isolamento. Né? Então, eles simplesmente não ficaram e não estão preocupados com isso não, tá? Estavam ali felizes da vida, tomando seu solzinho, brincando, conversando, socializando ali, tá? Fora isso, os alunos de baixa renda. Agora eu vou falar de adultos de diversas rendas e tudo mais. Viagens. Depois de um certo momento que a gente estava na pandemia, as pessoas começaram a viajar. Começaram a liberar as viagens, as pessoas começaram a viajar não por coisas necessárias, assim, a trabalho, por exemplo, mas começaram a viajar para passear. Então, qualquer contaminação cruzada que poderia acontecer, aconteceu nesse momento. Estavam viajando para passear. E depois dessas pessoas viajando para lá e para cá, o que veio? 7 de setembro. Se você se lembra bem, nesse 7 de setembro, o Brasil inteiro se aglomerou em diversos cantos. Mas, tipo assim, superlotaram praias, cachoeiras, superlotaram. Então, meu amigo, pensa comigo, se era para acontecer alguma coisa, teria que acontecer a partir de 15 dias, né? Do dia 7 de setembro até o dia 21 de setembro, teria que acontecer um colapso no sistema de saúde. Porque se era para manter isolado, porque o agrupamento, né, ia levar um pico muito alto da curva que a gente não ia conseguir atender no sistema de saúde, cara, depois desse 7 de setembro, que houve uma superlotação, uma aglomeração gigantesca de pessoas, eu acho que era para o sistema de saúde entrar em colapso, né? Então, eu acho que é uma evidência de que esse pico já está mais suave, né? Esse pico, né, já está mais tranquilo, a gente já está conseguindo, né, controlar isso, atender essas pessoas. E depois disso, o pessoal continua indo pra praia, à vontade, sem. E não adianta. Você vai usar álcool gel, máscara na praia, você começa a usar, mas depois você não usa mais. Eu não saí, mas eu recebi muitos vídeos de pessoas mandando, e a gente viu nas redes sociais, né, os registros das pessoas, todo mundo, né, desde o 7 de setembro, depois, antes, enfim. E as academias também. Eu acho a academia super necessário. Eu acho que o exercício físico é fundamental para você manter a saúde do seu corpo, porque aí se seu corpo está forte, se seu corpo está saudável, você realmente consegue combater qualquer doença. Não, não é qualquer doença, mas você consegue combater muitas doenças, né, com o seu corpo forte e saudável. Eu acho necessário a atividade física. Mas dentro da academia, naquele ambiente fechado, suando pra caramba. Você pode até usar o álcool, passar o álcool nos equipamentos e tal, mas a máscara você não aguenta usar por muito tempo. Você precisa respirar. Você tá ofegante, precisa respirar, a máscara você vai tirar. Então, o que eu tô querendo falar com isso? Será que ainda existe a necessidade do ensino remoto? Principalmente para essas crianças de baixa renda, para esses adolescentes de baixa renda? Será que ainda existe a necessidade desse ensino remoto? Será que existe necessidade do isolamento? Para essas pessoas, eu acho que não vai fazer tanta diferença. Sabe? Primeiro que grande parte não fez isolamento nenhum. Estava exposto o tempo inteiro. E segundo, que algumas poucas pessoas que fizeram isolamento antes, chegou no 7 de setembro e não fez mais. Não fez isolamento nenhum. Né? Então, será que existe ainda essa necessidade? Será que o nosso sistema de saúde ainda não consegue comportar?
E aí, a questão da fusão dos anos letivos, né? Que eu queria também jogar como questionamento. A gente ouviu desde maio, junho, a gente está ouvindo a seguinte frase: esse ano está perdido. Esse ano está perdido. Isso, tipo, no meio do ano, a gente ainda tinha 2 bimestres inteiros pela frente e já ouvi essa frase: esse ano está perdido, esse ano está perdido. Eu entendo isso como uma maneira, tipo assim, a gente fala tantas vezes, que aí o povo acaba acreditando que isso é verdade, se conforma com isso, todo mundo aceita e fica de boa, tranquilo, que esse ano está perdido. Mas será que está mesmo perdido? Porque isso só para alunos de escola pública. Porque os alunos da escola particular continuaram tendo as aulas, né? De forma remota. A gente teve sim plataformas, né, da rede pública que eles botaram atividades lá, mas essas atividades não eram obrigatórias, não valiam nota, não valiam crédito nenhum, além de muitos alunos não terem acesso a isso e não irem na escola buscar a versão impressa. Então, é tipo assim, uma porcentagem muito pequena desses alunos tiveram acesso a esse conteúdo durante a quarentena. Uma quantidade muito pouca, porque se você não precisa estar ali, não vai contar como presença, não vai contar como nota, não vai contar como nada, se não tem uma cobrança, o aluno simplesmente não vai fazer. Ele vai ficar batendo perna o dia inteiro na rua. Ele vai fazer isso, mesmo porque a perspectiva de vida dele geralmente é mais baixa. E ele sempre se pergunta: para que eu vou aprender isso? Para que eu preciso disso? Então, essas atividades nas plataformas da rede pública, quando elas não eram cobradas, elas não eram executadas. Não adianta, tá? A gente faz aquilo que a gente entende que é importante, que é necessário. O que não é, a gente não faz, tá? E eu penso que sim, pouco é melhor que nada. Então, se a gente pudesse aproveitar 3 meses, 4 meses desse ano, tava ótimo. A rede privada, ela não está dando uma aula excelente como se estivesse em sala de aula. Mas o pouco que ela consegue aproveitar dos alunos, ela está aproveitando. Esses alunos estão absorvendo conteúdo? Estão. Não é igual à sala de aula, mas alguma coisa eles estão aprendendo. E o pouco é melhor do que nada. Enfim, a gente não usou esses meses que a gente tinha para adiantar o que dava para adiantar, para priorizar o que era mais importante e tentar dar o que dava. A gente não priorizou aqueles conteúdos difíceis, né, para fazer videoaulas e tudo mais, aqueles conteúdos que o aluno não consegue aprender sozinho, sabe? A gente não tentou dar isso pro aluno, a gente não fez nada, a gente que eu digo assim, a rede pública, a gente empurrou com a barriga, empurrou com a barriga, empurrou com a barriga, e estamos em outubro. E agora em outubro a gente diz que vai juntar o ano de 2020 com o ano de 2021. A gente já não poderia já estar aproveitando esse tempo? Se vai juntar 2 anos em um, poderia juntar 2 anos em um ano e meio, né? Porque a gente teria meio ano mais o ano que vem. A gente não fez isso, a gente ficou repetindo o quê? Esse ano tá perdido, esse ano tá perdido, esse ano tá perdido. E agora? E aí agora a gente vai juntar 2 anos em um. Talvez, né? Tem que ver se o MEC aprova isso ainda. São os questionamentos que eu tenho, sabe? Mas enfim, a minha filha, ela vai ter a homeschool, que seria a educação domiciliar. Eu já estou preparando para ela um currículo baseado na BNCC e também baseado em alguns homeschools dos Estados Unidos, que eles já fazem isso há alguns anos, então já tem um cronograma mais fácil dos pais fazerem os filhos em casa. Vou fazer isso, vou estar compartilhando com vocês, mas o que eu tenho para hoje são esses questionamentos. Essa é a minha opinião. Será que ainda é necessário o ensino remoto para o ano inteiro de 2021? Mas vamos lá, né? Fique livre, à vontade para deixar a sua opinião, tá? Eu acho que a opinião de todo mundo é importante. A minha e a sua, tá bom? Beijo, fica com Deus.